Constituição do corpo, que fica na página 265 a 271. Como vimos anteriormente, apesar das diferentes formas, tamanhos e estruturas, todo ser vivo é constituído por pelo menos uma célula, sendo que aqueles organismos formados por apenas uma célula são classificados como unicelulares, e aqueles que apresentam mais de uma célula são chamados de pluricelulares ou multicelulares. Nos seres vivos unicelulares, a única célula presente é capaz de realizar as atividades de reprodução, respiração, nutrição, excreção, entre outras, além de conseguir interagir e perceber o meio ambiente onde habita. Nos seres multicelulares, grupos diferentes de células se organizam em estruturas complexas a fim de realizar as atividades de metabolismo do indivíduo, ou seja, existem células organizadas e responsáveis pela digestão, pela respiração, pela excreção, pela reprodução e demais atividades. Dependendo da sua localização e função no metabolismo, as células podem apresentar diferentes formatos, como observado a seguir. Sendo que o metabolismo compreende as diferentes reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos. Estas são importantes, pois garantem que todas as necessidades do corpo, como por energia e nutrientes, sejam supridas. Níveis de organização dos seres vivos. A divisão do trabalho entre as células é observada nos seres pluricelulares. É uma consequência da diferenciação celular, ou seja, as células se especializam em determinadas funções. A partir delas, formam-se níveis cada vez mais complexos de organização do corpo. Todo ser vivo, toda matéria é formada por átomos. Um conjunto de átomos formam moléculas. Um conjunto de moléculas formam células. Um conjunto de células formam tecidos. Um conjunto de tecidos formam órgãos. Um conjunto de órgãos formam um sistema. E um conjunto de sistema forma um organismo. No nosso livro nós vemos que começa com células, né? Células formam tecidos, um grupo de tecidos forma um órgão, um grupo de órgãos formam sistemas e um grupo de sistemas formam tecidos. Os níveis de organização da maioria dos seres vivos pluricelulares é basicamente o mesmo. A exceção fica por conta das esponjas no mar e alguns fungos que não apresentam as células organizadas em tecidos, como os demais seres vivos. Sabe-se que o corpo dos seres vivos é formado por células. Um conjunto de células organizadas e direcionadas para as mesmas funções formam tecidos. Tecidos possuem funções específicas e são classificados em 4 grandes grupos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, sendo o tecido conjuntivo subdividido em tecido ósseo, adiposo, sanguíneo e cartilaginoso. O agrupamento de diferentes tecidos forma os órgãos, assim como as células apresentam funções específicas e podem ser formados por um ou mais tipos de tecidos. A língua também é considerada um órgão. Ela consiste em uma estrutura muscular que participa de diferentes funções do metabolismo, auxilia na digestão, mandar empurrar o alimento, permite que sintamos o gosto do alimento, por apresentar estruturas para essa percepção, e ainda apoia a formação dos sons da fala. A pele é o maior órgão do corpo humano. Um conjunto de órgãos que funciona da mesma integrada e coordenada origina os sistemas. Cada sistema é responsável por desempenhar uma função em nosso metabolismo, como observamos na ilustração. O sistema digestório, por exemplo, é formado por órgãos e estruturas acessórias que degradam o alimento em pequenas partículas. O sistema circulatório ou cardiovascular bombeia e transporta por todo o corpo sangue contendo nutrientes e oxigênio. Assim, através do sistema respiratório, capturamos oxigênio e eliminamos o gás carbônico. As substâncias que não podem ser absorvidas e utilizadas no metabolismo acabam sendo eliminadas através do sistema urinário, também chamado de excretor. E
anatomia e fisiologia humana. O corpo humano, assim como nos demais seres vivos, funciona como uma espécie de máquina, onde cada célula, órgão ou sistema atua buscando um funcionamento equilibrado de estrutura. Ao observarmos a nossa volta, percebemos que as pessoas são diversas: altas, baixas, louras, morenas, magras, negras, gordas, ou seja, apresentam diferentes características físicas. Na área da ciência que estuda as estruturas que formam o corpo humano é conhecida como anatomia, já aquele que dedica a entender o funcionamento dos sistemas, ou seja, o metabolismo, é a fisiologia. Sistematicamente, o corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros, superior e inferiores. A cabeça está localizada nas extremidades do corpo, região cranial, estando unida ao tronco através do pescoço. O tronco é formado pelas regiões do tórax, do abdômen, da pelve e do dorso. Os membros superiores são apresentados pelos braços e os inferiores pelas pernas. Para descrever a anatomia de um corpo, é necessário que ele esteja chamada posição anatômica, ou seja, o corpo deve estar ereto, tendo o rosto virado para frente e os membros esticados e paralelos a ele. Como nós já falamos anteriormente, os sistemas trabalham de forma coordenada para manter o bom funcionamento do corpo. Então, de todos os sistemas, 2 são os responsáveis por promover a integração das partes do corpo: o sistema nervoso e o sistema endócrino. Sendo esses 2 sistemas os responsáveis pela integração do corpo, o mecanismo utilizado para o sistema nervoso para integrar os sistemas e fazer com que o organismo perceba o ambiente ao seu redor e através de transmissão de impulsos nervosos. Já o sistema endócrino secreta as substâncias químicas do sangue, os hormônios, capazes de percorrer todo o corpo e induzir as respostas necessárias para a sobrevivência e seus locais específicos de atuação. Portanto, o corpo funciona como uma máquina, onde cada um dos componentes apresenta uma função complementar a de outros fatores, buscando sempre uma estabilidade ao funcionamento do organismo. Nas próximas aulas, entenderemos os mecanismos de integração do corpo possibilitado pelo sistema nervoso. Essa foi nossa aula de hoje. Então, até a próxima.